Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado e representantes também dos grupos parlamentares. Em nome do Sr. Almirante Vossa Dionísio e meu próprio e dos demais signatários desta petição, agradecemos à Assembleia da República, em especial à Comissão de Economia, a oportunidade desta audição para procurar sensibilizar-vos para os nossos argumentos. Esta é uma petição verdadeiramente transversal e que apenas terá êxito se conseguir esse apoio transversal e que procura dar resposta a um problema, no nosso entender, sério quanto ao tratamento político da questão do mar. O mar é um dos nossos recursos estratégicos fundamentais, alimenta muito a nossa história, muito da nossa mentalidade, muito do nosso espírito, muito também da nossa economia, que tem vindo, aliás, a desenvolver-se depois de um período de crise. A economia do mar tem vindo a crescer nos últimos anos e o mar ele próprio é uma questão imensa, não é? Como basta olhar para o mapa e para a geografia para ver a dimensão que adquiriremos quando tivermos todo o território marítimo definido e a sua zona económica exclusiva, a plataforma continental, a extensão que isso tem e a importância que tem para o nosso futuro. Mas, todavia, o mar no desempenho político, parece que um brinquedo incómodo que não se sabe bem onde é que está e onde é que se põe. Portanto, é manifestamente um tema na governança, na governação, um tema maltratado. E que não é fácil tratar, justamente porque o mar é uma matéria transversal e, portanto, o Ministério do Mar, que é uma opção que já se fez e hoje se faz também na Fórmula Economia e do Mar, também não resolve esse problema, porque do ponto de vista da superintendência e da direção administrativa, cabem no Ministério do Mar um conjunto limitado de matérias que sempre estiveram fora. Enfim, as pescas, às vezes, são separadas da agricultura, mas outras vezes nem sequer separa as pescas da agricultura, que é a sua pertença administrativa mais tradicional. Os transportes marítimos, os portos, enfim. A Marinha não sai da defesa, como é evidente, não é? Portanto, bom, e depois há um conjunto de áreas que têm a maior importância para o desenvolvimento das políticas marítimas e que estão desgarradas numa série de ministérios. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é quem tem competência nos passageiros, nas pessoas que desembarcam, nos cruzeiros, etc. E às vezes há grandes problemas. Recordo-me que esta nossa reflexão começou justamente no mês de dezembro, que houve um aumento de umas taxas de desembarque de passageiros dos cruzeiros, e isso levantou uma grande agitação e não se sabia, eu nessa altura estava na Assembleia, e não sabia bem quem é que tratava disso, porque não sabia bem de onde é que isso vinha. Bom, e afinal, tudo isso que deu uma grande agitação tinha sido um aumento de uma taxa de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, o Ministério da Administração Interna, e como é evidente, isto é uma questão pouco importante no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nada importante no universo de matérias do Ministério da Administração Interna e que não se vê propriamente a primeira comissão, que é quem tem competência para tratar com o Ministério da Administração Interna, chamar lá para tratar o Ministério da Administração Interna para tratar de uma questão que tem a ver com o mar e a sua economia. Bom, portanto, há aqui, e pode-se pôr o desporto náutico, a sensibilização escolar para as questões do mar, a investigação científica do mar, enfim, é inesgotável a política europeia relativamente ao mar, enfim, a política externa portuguesa nas Nações Unidas ou noutros sítios no tocante ao mar. Enfim, é interminável o elenco de matérias da maior importância para a gestão das políticas marítimas que não tem resposta e no atual quadro não é natural que o tenha. Depois, enfim, há a resposta das comissões interministeriais. Pronto, Comissão Interministerial. Comissão Interministerial. Mas eu creio que todos nós temos experiência suficiente, os mais antigos, do que é que acontece com as comissões interministeriais.
há um fogacho ao longo de 6 meses, ao fim de 6 meses aquilo apaga-se, seja da família, quer dizer, são coisas transversais. E os ministérios que não são titulares principais dessa questão têm tendência a desvalorizar e, portanto, depois lá anda o Ministro do Mar, o Secretário de Estado do Mar, que tutela a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, naquilo que eu chamo, peço desculpa do plebeísmo, na pedinchice aos colegas, trata-me lá daquilo, veja lá se prestam bastante atenção. E o Ministro da Educação, ou o Ministro da Ciência, ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Ministro da Defesa, enfim, tem mais que fazer, porque, portanto, isso dá uma grande desvalorização. Portanto, o que é que nos parece que é indispensável? É dar visibilidade política conjunta, em conjunto, agregada, à matéria do mar. Independentemente dos Ministérios e Secretarias de Estado, a que estão afetos segmentos desta matéria. Bom, porque nós conhecemos o funcionamento das políticas parlamentares, sabemos que elas têm bastante facilidade de fazerem o tratamento, como hoje se gosta de dizer, holístico destas questões. Ou seja, harmónico, integrado, portanto não é difícil. Não é? E, portanto, voltando ao meu exemplo, aumento das taxas dos cruzeiros marítimos. A Comissão do Mar chama o Ministro da Administração Interna a vir aqui. E o Ministro tem cá a ver. E aí, como não é uma pedinchice, é uma responsabilidade política, eu tenho a certeza que ele vai fazer alguma coisa quando chegar ao Ministério. E assim sucessivamente. Portanto, eu creio que isto é bom, quer para os partidos do governo, quer para o partido da oposição, dá uma dinâmica que é virtuosa do ponto de vista do tratamento articulado das questões do mar e, portanto, permite a valorização dos segmentos que hoje estão, enfim, bastante abandonados. Depois eu creio que, e é a nossa convicção, que a Comissão terá condições para dar um impulso forte, um fôlego novo à abordagem da questão do mar pela Assembleia da República, pelo Governo e pelo país, pela opinião pública. Porquê? O mar é atrativo, portanto, se houvesse uma Comissão do Mar, eu estou em crer que os partidos teriam a sensibilidade suficiente para designar para essa Comissão do Mar quadros de políticos de grande valor, porque é uma matéria que pede isso. E, portanto, isso faria ascender, digamos, na escala política, o tratamento das questões do mar ao nível a que, no nosso entender, isso deve estar para uma matéria que, de uma forma geral, se considera estratégica para o futuro do país. Por outro lado, também daria alguma continuidade aos grandes temas estratégicos políticos nesta matéria, através da simples existência da Comissão. Porque basta ver as comissões parlamentares de maior senioridade, como é o caso da primeira, ou a Comissão da Defesa, ou a Comissão de Negócios Estrangeiros. Os deputados dos partidos tenderiam a ser, se fossem reeleitos, é evidente, mas haveria uma continuidade de legislatura em legislatura nessa matéria. Isso, enfim, o que eu acompanhei era muito evidente na primeira comissão, nomeadamente nas questões da justiça ou da segurança, e na Comissão da Defesa, também uma matéria muito importante por causa da questão das Forças Armadas. E isso garantiria que, sendo do Governo ou da oposição, haveria uma continuidade na definição das políticas, de legislatura em legislatura, e, portanto, isso daria uma grande segurança a todos os atores, e são muitos, que na sociedade civil, na economia, nas Forças Armadas, no ensino, trabalham nesta área. E, portanto, esta senioridade e continuidade da Comissão já prestaria, só por isso, um enorme serviço às políticas marítimas em Portugal.
E tudo isto resultaria em quê? Em mais músculo, do ponto de vista externo, para Portugal defender os seus interesses. Porque hoje nós falamos muito do mar, mas eu diria que o grau de consciência na opinião pública e mesmo em centros de decisão da sua importância é baixo. Não é um tema, e dificilmente o será, que andará sempre nas primeiras páginas, etc. E, portanto, essa consciencialização poderá passar-se por este tipo de mecanismos. Bom, e, portanto, para concluir, eu creio que esta Comissão, de uma forma original, coloca a Assembleia da República, através do seu poder de fiscalização, num papel fundamental para a governança dos assuntos do mar. E é também, seja pela oposição, seja pela maioria, um instrumento de apoio aos membros do Governo que tratam destas questões, através justamente da dinâmica da responsabilidade política. O tal secretário de Estado ou ministro da Pedinchice tem objetivamente na Comissão Parlamentar o seu maior apoio para fazer avançar a importância dessa agenda. A Assembleia da República prestigia-se com isso e o Governo também ganha na sua eficácia. Portanto, esta é, digamos, a ideologia, se quiserem, a concepção por detrás desta Comissão Parlamentar para as Políticas do Mar. Eu sei que é muito difícil arranjar espaço para mais uma comissão, essa é uma questão principal, nomeadamente para os partidos pequenos que têm dificuldades, já hoje, em acompanhar um elenco de comissões de 13, salvo erro, 12, por aí. Mas eu creio que esta comissão não é mais uma comissão. É uma comissão essencial para arrumar na prateleira do Estado uma matéria que para Portugal é de uma importância transcendente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. O Sr. Almirante quer utilizar algum tempo? O Sr. Dr. José Ribeiro Castro teve a amabilidade de me perguntar se eu acompanhava e, naturalmente, que eu fiquei muito lisonjeado por esse convite, por duas ordens de razões. Primeiro, que sou um homem do mar, sou oficial de marinha e, portanto, todas estas questões tocam-me muito. Segundo, porque sou presidente da Confraria Marítima de Portugal, Liga Naval Portuguesa, que é uma associação que justamente procura chamar a atenção dos portugueses da importância que o mar tem para Portugal. E apostamos em que, um belo dia, chegará a oportunidade de passar à prática toda essa teoria que anda por aí, de que o mar é o desígnio nacional e que há que fazer tudo o que é possível sobre os assuntos do mar e, portanto, era importante, de facto, que houvesse concretização dessas ideias em atos concretos. E, ao saber da intenção da criação de uma comissão parlamentar, naturalmente que nós estamos nela, de corpo inteiro, e, portanto, muito interessados em que isto seja consequente e, portanto, seria ótimo para todos. Eu não me atrevo a acrescentar mais nada que o Sr. José Ribeiro Castro disse, de uma forma brilhante, e ainda por cima num contexto parlamentar que ele conhece muito bem, tem o dom da palavra e também tem o conhecimento do contexto. Quero apenas para dizer isso mesmo, que eu sou do grupo dos teimosos do mar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Enfim, os argumentos que eu vi são argumentos que nós conhecemos, mas, enfim, que confiamos que um dia serão, não digo serão vencidos, porque as pessoas se convencerão de que é necessário e importante dar este passo a esse, tem sido o nosso empenho nesta matéria em que acreditamos muito. Relativamente a um ponto, começo por aí, que referiu o Sr. Deputado Carvalho, que a Comissão do Mar não teria competências retiradas de outras comissões. Isso dependeria da decisão que fosse tomada. Eu creio, é o ponto de vista que eu defendo, que a haver uma Comissão do Mar, as matérias que não são outra coisa senão mar, deveriam estar aí. Transportes marítimos, portos, pescas, etc. Não fazia sentido que aí houvesse duplicação.
faz sentido que exista duplicação nas matérias que não podem sair, por outras razões, da Comissão onde são principalmente tratadas, como é o caso da Armada, da Marinha, que é tratada principalmente na defesa, e de outras que eventualmente que são coisas mais pequenas que nós porventura nem nos damos conta que existem, mas que têm uma enorme importância para o desenvolvimento das políticas marítimas. Este tema já teve aqui algum histórico. A primeira vez que foi tratada, salvo erro, foi na legislatura de 2011-2015. E o efeito de uma iniciativa semelhante nesta altura foi mudar a Comissão de Agricultura e Pescas para a Agricultura e Mar. Não mudou nada, a não ser o nome. E creio que essa também é uma lógica deste tipo, porque o mar vai equiparar à economia, porque o Ministério, na estrutura governamental atual, é da economia e do mar e, portanto, a Comissão de Economia recebeu o mar, digamos, por contágio da orgânica governamental e não necessariamente por uma reflexão a esse respeito. Devo dizer, aliás, o que eu julgo dizer, eventualmente de novo ao Sr. Deputado Carvalho, daquilo que é do meu conhecimento, os membros do Governo, o Ministro e o Secretário de Estado com competência no mar são favoráveis a esta reforma, a esta evolução. Um deles, aliás, já fez declarações públicas nesse sentido. E o outro, se não fez públicas, também pode fazer. E isso não é de estranhar, porque o principal papel desta Comissão é ampliar a capacidade de coordenação da política do mar do Ministro e do Secretário de Estado do Mar, que não tem. Porquê? Porque muitas das suas áreas estão na dependência de outros ministros que, obviamente, mandam nos seus ministérios. Portanto, este é um problema que tem pouca capacidade, para não dizer nenhuma, no lado da orgânica governamental, por força das dinâmicas próprias da estrutura da administração pública, e só pode ter resolução numa Câmara Política, como é por definição o Parlamento e cada uma das suas comissões. Portanto, é relativamente fácil, enquanto para uma comissão parlamentar, resolver o problema da unidade ou tratamento político das questões do mar, independentemente dos ministérios que tratam da ciência, da energia, da educação, do desporto, do que seja. No lado do Governo é mais difícil, como a experiência o mostra. E, portanto, este é o salto muito importante. Por outro lado, também, para aqueles que verdadeiramente defendem que isto é um desígnio nacional, e eu creio que é muito difícil concretizá-lo sem esta Comissão. Nós andamos no projeto da plataforma continental e da afirmação. O que é que o Parlamento verdadeiramente sabe? Eu não quero fazer, eu já cá estive, não é? Sabe a esse respeito? Pouco. Eu fui Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e, se calhar, não houve uma única reunião, numa legislatura de 2009 a 2011, em que se tratasse do tema do mar, porque não estava na agenda dos partidos na política externa. Bom, e, portanto, mesmo para assuntos que são muito relevantes e estão a ser tratados, nós temos no Parlamento, isso é muito importante para o conhecimento da opinião pública, através da comunicação social que cobre os trabalhos, etc., nós temos mecanismos muito baixos, muito low-key, de acompanhamento. Essa, a meu ver, é a questão. Por outro lado, não é tanto que essas questões sejam negligenciadas. É pior do que isso. É que este tipo de estrutura do Estado fragmentado impede o seu tratamento de uma forma articulada. Nós hoje estamos impedidos de tratar de uma forma articulada de todos os temas que são ligados ou pertencem à política do mar. Porque eles estão segmentados nas áreas da administração pública e não há nenhuma instância que os reúna e os ponha em debate. E o Parlamento tem essa potencialidade e, no meu entender, deve usá-lo em benefício do país. O último argumento, é que também sou sensível. Eu não sou um homem do mar, que, diferentemente do meu colega, o Almirante Bossa Dionísio, mas, enfim, conheço muitos e falo com muitas pessoas ao longo da minha vida. O meu irmão falecido, pronto, foi aqui colega do Almirante Bossa Dionísio, enfim, é também um homem do mar. E, portanto, a sensação que eu tenho das conversas é que o povo do mar não tem Parlamento. Não tem Parlamento.
o povo do mar, os marítimos, as pessoas que vivem profundamente no mar, os investidores nas questões do mar, não têm Parlamento. Não têm interlocução. Porque lidam com uma matéria que, de facto, tem dificuldade de interlocução com o Parlamento. Isto é um problema estrutural que eu creio que os partidos parlamentares, em sua reflexão, devem procurar responder. A Comissão do Mar não será uma 14ª Comissão. Eu compreendo e respeito as dificuldades dos partidos. Teria naturalmente um estatuto para ser uma das comissões principais, das 5, 6 comissões principais. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E todos beneficiaríamos com isso. Não é? Portanto, eu creio que o grau de serviço que se presta ao país e aos partidos, mesmo os pequenos, não é? Acho que seria positivo. Não é? Acho que seria francamente positivo. Não? E poder-se-ia fazer uma experiência de uma legislatura, se desse, deu. Se não desse, não deu. Sim. Em resumo, navegar é preciso. Muito obrigado.